Você que já estudou a bruxaria já deve ter ouvido falar sobre a roda do ano. Mas eu percebo que muita gente que está entrando nesse mundo, muitas das vezes não sabe o que ela representa, o que significa, e muitas das vezes se depara com duas divindades que são as principais, né, de quem, por exemplo, cultua o Wicca ou até mesmo outras vertentes, né, da bruxaria, que é o deus e a deusa. E com toda certeza, se você está estudando sobre a roda do ano, você vai se deparar com algum assunto sobre essas duas divindades, que é chamada de Deus e de deusa. Então, antes de explicar para vocês o que é a roda do ano, quem é o Deus, quem é a deusa. O Deus e a deusa são duas divindades representando o sagrado masculino e o sagrado feminino, que são as divindades primordiais dentro de, por exemplo, a Wicca. Essas duas divindades serão as divindades que criaram o universo, que são tidas como as divindades primordiais, aquelas que vieram antes de tudo, de todas as coisas, que deram início a tudo. Se fosse fazer aqui agora um sincretismo, a gente colocaria a deusa como Diana e o deus como Dianos ou Lúcifer. E para se aprofundar um pouco mais, para compreender essas divindades, vocês podem estudar, por exemplo, o livro Arade, o Evangelho das Bruxas, é um bom começo para compreender principalmente essa vertente, né, que a gente fala sobre Diana e Dianos. Então agora a gente já pode começar a entender o que é a roda do ano. A roda do ano nada mais é do que uma celebração composta por 8 sabás ao longo de um ano, né, entre solstícios e equinócios. Existem duas rodas do ano, que é a roda do ano do hemisfério norte e a roda do ano do hemisfério sul. Alguns preferem fazer a comemoração da roda do ano do hemisfério norte, apesar de estar aqui no hemisfério sul, mas particularmente eu não concordo, assim, na verdade não é nem questão de concordância, eu não gosto, porque vai sair da minha realidade. Então, enquanto aqui, por exemplo, tiver um verão e a gente estiver numa época onde vai estar colhendo determinadas frutas, vai ter a presença de determinadas ervas, a gente vai estar comemorando, por exemplo, o oposto, que é o inverno, né, que é a roda do ano do norte. Então você vai ter outros tipos de ervas e frutas que você vai precisar, ou seja, vai ser muito mais difícil de você obter certas ervas e frutas, vai ser muito mais caro. Então eu prefiro seguir a roda do ano do hemisfério sul. Então, qual vai ser essa diferença do hemisfério sul para o hemisfério norte? No hemisfério norte, a gente vai ter a comemoração de virada de ano, iniciando o Yule, né, por volta de dia 22, 21, 22 de dezembro. E aqui a gente vai estar comemorando Lita, que é a entrada do verão, né? Ou seja, a gente sabe que é um momento onde está com muita fruta, manga, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, fruta, manga, o que a gente faz comemorando a prosperidade, fartura, abundância, né? Um momento de colheita, né? De bastante usar de sabedoria, né? Para poder utilizar esses recursos da maneira correta, né? Então a gente vai estar comemorando, celebrando essa fartura e essa abundância que foi pedida ao longo do ano, né? E a gente vai estar aí fazendo a nossa virada. Então, a gente tem o Sabá de Lhamas acontecendo seguidamente, né? Que ocorre por volta de fevereiro, no início de fevereiro, dia 1º e 2º de fevereiro. Em seguida, a gente vai ter o começo do outono, né? Lá por volta do dia 21/3, Mabon, né? Passando Mabon, entra o meu favorito, o Samhain. Maravilhoso Samhain que ocorre aí por volta do dia 1º de maio, né? Que é o famoso Dia das Bruxas, que é comemorado dia 31 de outubro no hemisfério norte. E o Samhain a gente vai comemorar a finalização, né, do outono e vamos seguir aí para o Yule, que vai ser por volta do dia 21/6, 21 de junho, né, que lá no hemisfério norte vai estar começando ali o verão. Então em Samhain, quando Deus está morrendo, está voltando para Summerland, em junho ele está nascendo. O que quer dizer que pra gente na bruxaria aqui no hemisfério sul,
a virada de ano é comemorada agora, né, em junho. Passando em julho, a gente vai seguir para o Sabá, que é a finalização do inverno, chamado o Imbolc, né, que é a criança da promessa, né, a criança que nasce, né, o Deus que está nascendo, ele já vai estar se desenvolvendo, ele estará em crescimento. E aí a gente vai seguir para qual Sabá? A entrada da primavera, que será comemorada por volta de 21/9, né? E também é importante dizer que nesse Sabá, por a gente ter essa questão dos ovos, né, que são os ovos decorados e tudo mais, eu sempre falo aqui nos vídeos, é um Sabá que os cristãos usurparam, né, e utilizam a questão dos ovos de Páscoa e tudo mais, tem essa origem nesse Sabá. Então, é comemorado, né, representando fertilidade, né, e é um momento de reprodução mesmo, né, na natureza. Você vê que todos os animais estão ali em reprodução e tem como seu símbolo a lebre, né, e aí a gente tem o coelhinho da Páscoa no momento de Páscoa, não tem nada a ver, é tudo coisa do Sabá de Ostara, que foi usurpado pelo cristianismo há muitos anos atrás. E por último a gente tem o Beltane fechando a primavera, e aí posterior retornamos ao Lita, né, que inicia-se o verão. Então isso é a roda do ano, e cada momento aqui a gente vai estar celebrando as mudanças das estações, né, comemorando os solstícios, de equinócios. Então, existe essa diferença de hemisfério sul e hemisfério norte, mas é uma coisa muito particular, se a pessoa prefere seguir as comemorações do hemisfério norte, é uma escolha dela, mas o importante é essa conexão que a gente vai ter ao longo dessas celebrações com as divindades, né, o Deus e a deusa, e o sagrado masculino e o sagrado feminino. É um momento de pedir equilíbrio, é um momento de agradecimento, é um momento de conexão.